Estudos mostram que os pacientes só procuram os médicos. De cada 10 sintomas que eles têm, eles só procuram o médico a cada 10 sintomas. Significa que nas outras 9 vezes, ele vai no Google, ele vai na farmácia, ele vai na rezadeira, no pajé, no puxador. Enfim, dependendo da região do país que você estiver, ele vai em algum outro lugar. Vai na avó, vai na mãe, vai na tia, vai na irmã. Por que isso? As pessoas só procuram médico quando elas realmente estão com uma coisa que para elas é muito séria. Muitas vezes para você pode ser só uma virose, pode ser só uma gripe, mas para ela pode ser... O que acontece? Muitas vezes o paciente, então, ele tem um motivo principal para te procurar. Ele não tira dinheiro do bolso, ele não tira tempo da agenda dele para ir lá bater perna, entendeu? Ele vai porque ele está preocupado. Principalmente falando no consultório particular, que ele está pagando, ele tem uma grande preocupação. Nunca esquece disso. Nunca esqueça disso. Se alguém tira tempo da agenda, se alguém tira dinheiro do bolso, te dá, ele quer em troca o quê? Que você resolva principalmente uma coisa. Fica ligado nisso. Os estudos mostram que a maioria das vezes essa única coisa ela não é delimitada, ela não é resolvida na primeira consulta ou na consulta médica de uma forma geral. Tem até um estudo que foi feito que foi assim, o pesquisador depois que terminava a consulta ele perguntava para o paciente fora do consultório qual foi o motivo da consulta, e aí o paciente falava, foi X. Aí imediatamente ele entrava na consulta com o médico e perguntava, doutor, qual foi o motivo da consulta? E aí ele respondia, na maioria das vezes o motivo que o paciente procurou o médico não era o mesmo motivo que o médico relatava. Isso é muito comum. Muito comum. O que está por trás disso? O que está por trás disso é uma coisa chamada motivo oculto ou queixa oculta. Muitas vezes o paciente ele vai no médico porque ele está com uma preocupação muito grande. Pode ser uma manchinha na pele, né? Aí chega lá pro médico, doutor, porque eu tô com essa manchinha. Aí o médico vai lá e foca só na manchinha. Mas existem técnicas para a gente explorar se tem alguma coisa a mais aí. Inclusive, se tiver vários motivos, várias queixas para consulta, existe técnica também para a gente delimitar qual que é o principal, né? Qual que foi realmente que fez o paciente procurar o médico. Então, muitas vezes, uma manchinha na pele, se você não abordar de forma adequada, para o paciente, na cabeça do paciente, ele pode estar pensando, meu Deus, é um câncer de pele. Meu Deus, isso é uma hanseníase. Meu Deus, isso é uma coisa grave. E aí, se você não tiver, né, as técnicas adequadas para abordar isso, o paciente vai embora, você não resolveu o principal motivo da consulta dele e ele nunca mais volta com você. Nunca mais. É aqui que eu quero frisar de novo a importância disso. Na maioria das pesquisas que a gente faz com vocês, né, com os médicos que seguem aqui o nosso trabalho, vocês falam assim, a gente pergunta, o que você gostaria de aprender com o CVM? A gente dá opções, marketing, gestão, técnica de consulta e técnica de venda. Sempre o patinho feio é a consulta. Todo mundo acha que consulta, que já manja de consulta, que já sabe tudo de consulta, quer aprender a trazer mais pacientes, que quer aprender a fazer gestão do consultório. Beleza, a gente também ensina isso. Eu vou repetir isso enquanto eu estiver vivo. Quando for no meu último dia de vida, se alguém perguntar lá, quais são suas últimas palavras? Eu vou dizer, a consulta é mais importante do que o marketing. Eu vou falar isso. Então, assim, de que adianta, gente? Para pensar comigo. Irlena, para pensar comigo, Irlena. Me responde aí. De que adianta você estar atraindo 10 pacientes todo dia para o seu consultório, fazer 10 consultas particulares por dia, se nessas 10 você não está resolvendo os 10 motivos de cada... O principal motivo desses 10 pacientes, Irlena? Me dá um feedback aí, pelo amor de Deus. Como é que seu consultório vai crescer? Como é que seus pacientes vão te indicar? Como é que eles vão fidelizar? Você vai ter que ser o rei do tráfego. Você vai ter que aprender, tem que ser o rei do marketing, né? Tem que trazer 50 pacientes por dia para poder pagar para fazer que seu consultório crescer. Então, dona fulana, seu fulano, como é que eu posso te ajudar? Então, doutor, é porque eu tô sentindo X, Y, Z. E aí, beleza. Uma das coisas que a gente faz, que a gente recomenda, é que você esgote todos os motivos. Então você pode perguntar para ela assim, tá, entendi, então você está sentindo X, Y e Z. Beleza, além de X, Y e Z, tem mais alguma coisa que você queira falar hoje para mim? Aí ela, não, é só isso mesmo, doutor, só X, Y e Z mesmo. Aí é onde entra a técnica de delimitar o motivo da consulta. Dona fulana, então, dentre X, Y e Z, que a senhora está me falando, o que para a senhora hoje é mais importante a gente resolver nessa consulta aqui? Foi o que fez a senhora
sair da sua casa e vir aqui comigo? Aí você vai dar clareza para ela. Ela vai dizer, não, doutora, na verdade eu vim por causa de X. Y e Z a gente pode até resolver depois, mas hoje o que eu quero resolver é X, porque X é o que está mais me incomodando por isso, por aquilo. Aí você vira para ela e fala, então vamos resolver, vamos falar sobre X. Então vamos lá, me diga aí, quando foi que começou X? E aí você vai para a parte de explorar, que é uma outra parte da consulta. Percebe como é importante a gente, quando você consegue tirar do paciente o principal motivo que fez ele sair da casa dele, tirar dinheiro do bolso dele para te procurar, bingo, você hackeou a consulta. Por quê? O que acontece? Nesse momento, você vai focar toda a sua atenção para resolver aquilo que ele quer que você resolva. Aí vocês podem estar pensando, Sidney, mas e se isso que ele quer resolver, não, do ponto de vista clínico, não for o mais importante na consulta? Por exemplo, paciente que tem diabetes, portador de diabetes, chega lá e fala assim, doutor, o que eu quero resolver é minha dor de cabeça. Mas aí na triagem você viu que o DASH dele lá tá 500. Ora, a gente tem que ter bom senso, né? Você vai resolver o problema da dor de cabeça que ele está queixando, exemplo, tá? Um exemplo hipotético, mas é extremamente importante também do ponto de vista clínico você resolver a questão do descontrole da glicose, entendeu? Aí tem que ter bom senso, tá? O que eu estou querendo fazer aqui, o que eu estou querendo dar clareza para vocês é que todo paciente ele tem uma agenda que ele traz. O médico também tem uma agenda. Então o ideal é que a gente compatibilize a agenda do paciente com a agenda do médico. O paciente veio porque ele quer resolver um problema de dor de cabeça, mas naquele momento, naquela consulta específica, o médico viu que além da dor de cabeça, tem a questão da glicose que tem que ser controlada, que do ponto de vista clínico pode ser até pior, né, do ponto de vista de complicação, do que a dor de cabeça, beleza? Então por isso ele tem que abordar os dois. Mas percebe que isso vai fazer com que o paciente saia da consulta muito mais satisfeito, com o problema dele resolvido. Uma das coisas também que é importante falar, pessoal, é o seguinte: nós como médicos, a gente quer sempre, o nosso foco sempre é em oferecer, em fazer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento. E isso está corretíssimo, tá? Só que no atendimento particular a gente tem que entender que as regras mudam. Além disso, além de fazer um bom diagnóstico e fazer um bom tratamento, a gente tem que estar sempre preocupado com o quê? Com a satisfação do paciente. Estudos também mostram que a satisfação do paciente, principalmente imediata após a consulta, ela está muito mais relacionada a como esse paciente foi atendido do que se o diagnóstico foi a parte técnica, digamos assim, né? O diagnóstico foi bem feito, o tratamento foi bem feito. Até porque o paciente ele não consegue medir se o seu diagnóstico, se o seu tratamento foi bem feito. O que o paciente consegue medir de forma muito fácil é o quê? É como ele foi atendido, Falei igual mineiro agora, mas não sou mineiro não. Mas gosto bastante de mineiro. E principalmente do pão de queijo de Minas. Então, entende? Então aqui é importante a gente ter clareza de quando a gente não delimita esse motivo, quando a gente não atende esse paciente, quando a gente não atende a expectativa desse paciente, a gente está não só deixando de ajudar esse paciente, não fazendo o diagnóstico bem feito, não fazendo o tratamento bem feito, como do ponto de vista estratégico, de negócios, vendo o seu consultório como empresa,